Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e no vídeo de hoje eu quero vos falar sobre a enxertia da maçã ou da macieira. A enxertia é uma técnica de propagação em que fazemos a união de duas ou mais partes de plantas diferentes e fazendo com que elas cresçam como se fossem uma única planta. É uma técnica bastante útil porque logo depois de essa união se tornar uma só, essa planta se desenvolve e tem tendência de produzir frutos bem mais cedo em comparação com as plantas produzidas através de sementes. Numa planta formada através da enxertia, nós temos duas partes importantes. A primeira, que é a parte de baixo, chamada de cavaleiro, que é a parte responsável pelo desenvolvimento das raízes. E a segunda parte, que é a que fica acima da região do enxerto, que é a variedade de copa, que é nesse caso a variedade do fruto que nós queremos que passe a produzir nessa nova planta. Ou seja, é o tipo de fruta que nós queremos que passe a produzir. Vamos supor que nós queremos ter uma variedade de manga Palmer, por exemplo. Então nós faremos um enxerto em que a parte de cima é de uma mangueira do tipo Palmer. Na natureza existem vários tipos de plantas e por isso também existem vários tipos de enxertos. Eu em particular tenho cerca de 3 ou 4 tipos de enxertos que eu gosto de usar. Mas tudo isso é de modo a garantir que partes diferentes de plantas cresçam como se fossem uma única só. Essa é a essência de um enxerto. Aqui eu só vou ensinar um tipo de enxerto, mas existem vários tipos que eu vou mencionar agora de forma rápida. O mais usado, que é o mais conhecido por acaso, é o tipo de enxerto de fenda cheia, em que se usa um pedaço de galho de uma planta que já produz e se encaixa no meio de um outro galho de uma planta que tenha raízes. Existem também enxertos feitos através de borbulha. Borbulha é quando nós, ao invés de usarmos um galho inteiro para fazer a enxertia, nós apenas usamos as gemas. Gemas são essas partes aqui do galho que são responsáveis pela formação de novas folhas e, consequentemente, também a formação de novos galhos. Então, nós simplesmente cortamos uma dessas gemas e encaixamos no interior de um outro galho e assim fazemos a enxertia de modo que se forme uma nova planta. Também é possível fazer a enxertia usando a junção de um galho com vários grupos de raízes. A esse tipo de enxertia nós chamamos de enxertia de anexo de raiz. Nós temos vídeos aqui no canal ensinando cada um desses tipos de enxertia, mas aqui só estou a mostrar um pouco das possibilidades que a enxertia nos dá. Neste caso, eu peguei um galho de uma planta que já produz e enxertei duas raízes diferentes. Então passaram a formar uma nova planta que tem duas raízes completamente independentes. Então esse é o tipo de possibilidades que nós temos quando pensamos em usar a enxertia para fazer a propagação das nossas plantas. E atenção, isso nos dá uma planta idêntica à planta mãe que nós pretendemos propagar. Para começar, você vai precisar de ter o porta-enxerto, que é a parte de baixo do enxerto. Neste caso, nós iremos usar duas formas. Uma, que é esta aqui, usando as sementes, e uma outra que eu irei mostrar mais adiante, sem precisar de plantar sementes, sem precisar de criar uma muda do zero. Neste caso, nós iremos plantar essas sementes aqui, que eu deixei elas secando por algum tempo. Então, vamos plantar as sementes num vaso, pode ser um vaso feito de garrafa de plástico, essas garrafas PET. Coloca um pouco de terra e coloca as sementes a germinar lá. Sementes de maçã germinam muito fácil, não precisa de sofrer, não precisa de colocá-las na geleira ou num lugar frio, nada disso. Pega as sementes, coloca uma porção de terra e começa a regar diariamente que vão germinar. Assim será a primeira forma de produzir o seu porta-enxerto, que vai te resultar numa muda mais ou menos desse porte aqui, né? Claro que nós precisamos que ela seja um pouco mais grossa do que isto, que é para termos um enxerto, digamos, melhor. Mas a parte interessante dessas mudas que nós criamos pelas sementes é por causa desta porção de raízes que elas têm, que são essas raízes aqui na parte de baixo. É realmente o que nos interessa, que é o que vai alimentar
o nosso enxerto, digamos, pelo resto da vida dele. Por outro lado, existe este outro método de fazer porta-enxertos que garante ter mudas grandes desse tamanho, mas de forma bem mais rápida, e eles já ficam porta-enxertos bem mais grossos em relação aos que fazemos pela semente, como podem ver aqui a comparação. E notem que essa que eu plantei pela semente tem bem mais tempo do que essas aqui que eu coloquei nestes outros vasos, que são mudas bem maiores. Então, essas aqui já são o segundo método de produzir o porta-enxerto de maçã. Mas para isso você vai precisar de ter uma planta de maçã adulta, que é de onde você vai retirar essas mudas aqui de forma muito fácil, que eu vou mostrar agora. Eu tenho um pé de maçã que eu já mostrei aqui no vídeo até a produzir maçãs, né? É só ir lá na playlist de macieiras e assistir esses vídeos. Mas o que vai acontecer em todo tipo de macieira que você tiver plantada na sua casa, se você já tiver uma planta adulta, né, que você tenha comprado, você tenha alguém, um vizinho que tenha uma macieira por perto, você vai notar que sempre tem esses galhos aqui que nascem da parte de baixo. Esses galhos são chamados de chupões, porque são os galhos que nascem da parte de baixo e eles acabam consumindo parte da água que nós colocamos aqui para regar a macieira, e também acabam roubando uma parte de nutrientes. Então, esses galhos normalmente nós cortamos fora porque nós não precisamos deles. Mas neste caso nós iremos aproveitar, ao invés de deitar fora, nós iremos aproveitar esses galhos, esses chupões, porque eles já vêm com uma parte de raízes, já que eles crescem da parte de baixo, eles já emitem algumas raízes. Então, isso faz com que nós possamos usar esses galhos como mudas. E vejam que eles ainda antes mesmo de nós cortarmos, já vêm com uma espessura ideal para nós fazermos os nossos enxertos. É por isso que este método é mais rápido do que aquele de semente, porque esses galhos aqui, assim que cortarmos um deles agora, dentro de alguns dias já vai ter novos galhos a nascerem de novo, porque isso eles ficam a nascer aqui constantemente. E eles crescem muito rápido, porque eles estão juntos a uma planta adulta que já tem uma forma eficiente de se alimentar, de se nutrir, através do seu sistema radicular bem mais desenvolvido. Então esses galhos crescem muito rápido e já saem daqui, digamos que prontos para serem enxertados. Apenas tiramos, deixamos por cerca de uma semana até eles se estabilizarem lá no novo vaso em que vamos colocar, e daí poderemos fazer os enxertos. Então sempre basta cortar e garantir que ele saia com uma parte de raiz. Como pode ver aqui não tem tantas raízes assim, né? E é natural que esse galho vai murchar por alguns dias assim que nós cortamos ele, mas esperando cerca de uma semana ou até 10 dias, se você preferir, poderemos ter uma muda já pronta para fazer o enxerto, que é assim que eu fiz para obter essas duas mudas que eu mostrei aqui no início, que são essas que estão aqui nos vasos. Tirei elas do mesmo jeito, então elas já vêm crescidas e ideais para fazer a enxertia. Eu recomendo tirar este tipo de mudas durante o verão, que é um momento em que as plantas estão em crescimento ativo, porque o tronco delas, né, esse pequeno caule que elas têm, estará ainda mole para fazer a enxertia e será bem mais simples desse jeito. Agora que você já sabe como ter as mudas de macieira para fazer o enxerto, eu vou agora explicar o procedimento inteiro da enxertia neste pé de macieira aqui. Então, para isso, nós iremos precisar de uma muda, como eu já tinha dito, que é esta que eu mostrei como obter, e nós iremos precisar que esta muda tenha mais de 15 centímetros de altura. Podemos fazer com menos do que isso, mas o ideal é que ela tenha cerca de 15 centímetros de altura, que é a região por onde nós iremos fazer o corte e iremos fazer um enxerto. Depois temos que ter o galho do tipo de maçã que nós queremos enxertar. Vamos supor que você viu um galho de macieira em casa do seu vizinho e você quer ter o mesmo tipo de maçã na sua casa. Então você vai lá, procura um galho de uma planta de maçã que já produz, atenção. Procura um galho que tenha a mesma espessura que o seu porta-enxerto. Aí você faz o corte e leva esse galho consigo. Eu fiz esse corte agora porque eu tenho um pé de maçã bem ao lado do local onde eu estou a fazer a enxertia. Mas você já deve ter o porta-enxerto e esse galho no momento em que for fazer o seu enxerto. E você tem que procurar fazer isso rápido, porque desde o momento em que você faz o corte do galho que você decide usar como enxerto na sua enxertia, esse galho começa a desidratar desde o momento em que você faz o corte. Então, desde o momento em que você faz o corte até o momento em que você vai fazer a enxertia, tem que ser o momento mais curto possível.
Claro que você pode ir num bairro vizinho e pegar um galho e levar ele para sua casa e se calhar enxertar no dia seguinte. Mas quanto mais rápido for, mais chances tem do seu enxerto dar certo e ter sucesso. Por isso que você tem que retirar as folhas logo que você faz o corte do seu galho, porque as folhas elas consomem água e assim elas desidratam o seu galho. Mas retire as folhas sem danificar as gemas, porque assim que o enxerto tiver dado certo, é através das gemas que nascem novas folhas e consequentemente novos galhos. Depois de retirar todas essas folhas, você vai deixar as gemas todas elas intactas. Daí você vai para o seu porta-enxerto, que é a planta que contém as raízes, atenção, e nós vamos procurar uma parte que tenha as espessuras iguais do porta-enxerto e do galho que nós queremos usar no nosso enxerto. Né? Você vai fazer isso procurando colocar nos galhos um ao lado do outro e observando em qual parte do porta-enxerto eles têm os mesmos tamanhos. Eu acabo de identificar aqui, então é nesse local onde eu irei fazer o corte. Eu irei usar minha tesoura de poda e lembre-se de sempre usar um material esterilizado, que é para não transmitir doenças ao seu porta-enxerto e infectar essa área do corte. Porque assim que começar a infectar essa zona aqui, isso também vai prejudicar o sucesso do seu enxerto. Você pode usar uma navalha de enxerto que vendem por aí, mas eu gosto mesmo é de usar uma lâmina. Mas para usar a lâmina você precisa de garantir que o seu porta-enxerto está mole o suficiente para fazer o corte, porque a lâmina, como vocês sabem, é muito flexível. E se o porta-enxerto estiver muito duro, a lâmina não vai conseguir fazer um corte reto e limpo. No próximo passo, você tem que olhar bem para o galho que você vai usar para enxertar. Né? Então o galho tem sempre a parte de cima dele e a parte de baixo, que tudo é indicado pela direção das gemas, que elas estarão todas a apontar para cima. Então nós iremos cortar apenas a parte de baixo do nosso galho. Então daí nós iremos girar o galho, agora estamos na parte de baixo, como podem ver. Então temos que fazer ele ter uma aparência de uma chave de fenda. Exatamente isso, uma chave de fenda. Essa é a melhor explicação que eu encontro para explicar o que nós teremos que fazer aqui nesse galho. Então nós teremos que cortar ele de um lado, né? Cortar ele mais ou menos assim. Vou virar até para ficar melhor a visualização. Cuidado com as mãos, cuidado com os olhos, cuidado ao fazer esses cortes, né? Se puder usar alguns óculos para proteger os olhos, faça isso. E se puder fazer os cortes para longe de si, para não correr o risco de se cortar, melhor ainda. Então procure fazer isso com um material afiado, que é para fazer esse corte o mais limpo possível e de forma mais certeira, né? Então você faz os cortes de um dos lados. É assim que você tiver alcançado o miolo do galho, que é aquela parte do centro, você depois irá virar esse galho para fazer o corte nas costas, ou seja, do outro lado do galho, né? O lado contrário ao que você fez o corte inicialmente. Não adianta fazer isto muito apressado, porque você vai fazer um trabalho imperfeito. Procure fazer isso no momento em que você está livre, com muito tempo e, digamos, tranquilo, porque isso vai precisar de alguma dedicação. Eu digo isso em jeito de brincadeira, mas é muito verdade. Assim que você já tiver feito os cortes dos dois lados e vejam que o galho ficou realmente com uma aparência de chave de fenda, aí nós iremos avançar para o próximo passo, que é para aquele galho do porta-enxerto que nós fizemos o corte anteriormente. Agora nós de um lado fizemos a chave de fenda, certo? Agora aqui nós iremos abrir, né? Abrir aqui no centro desse galho, iremos cortar ele com uma profundidade de cerca de 2 centímetros. Então aquele galho que nós cortamos com o formato de uma chave de fenda será introduzido neste corte que iremos fazer agora com essa profundidade. Então assim iremos juntar as duas plantas e parecer que elas são uma só. Aqui é o momento em que eu recomendo usar uma navalha, porque ele vai fazer um corte reto de cima para baixo, enquanto que a lâmina corre o risco de ir virando à medida que nós fazemos o corte e o corte não fica perfeito.
Mas eu, como já estou acostumado, eu costumo usar a lâmina mesmo. À medida que for cortando, coloque o galho do lado, que é para ter ideia de que a profundidade já está certa ou não. Porque a profundidade que nós estamos a fazer aqui neste galho tem que ser a profundidade exata em que nós precisamos de encaixar o galho que nós fizemos ele com o formato de uma chave de fenda. Então, assim que nós tivermos terminado o corte, né, assim mais ou menos desse jeito, podemos ter alguma dificuldade para introduzir este galho aqui. E podemos acabar até quebrando ele se nós não introduzirmos de forma correta. Então, para resolver isso, você coloca a ferramenta que você usou, né, para fazer o seu corte no local onde você cortou. Né? Você pode usar ela para abrir esse local e facilitar a introdução, ou você simplesmente pode deixar a ferramenta ali e você trazer o galho que você fez o corte em forma de chave de fenda e introduzir ele pela parte lateral, né? Ele vai deslizar seguindo a lâmina. Aí você tira a ferramenta que você usou, neste caso eu usei a lâmina, você tira a ferramenta e o galho já está introduzido. Você pode já empurrar ele para baixo facilmente sem quebrar. Depois é só alinhar os dois galhos de forma que as suas cascas estejam alinhadas. Então a parte da casca do porta-enxerto deve estar alinhada com a parte da casca do galho que você coloca por cima, né? Para te ajudar a controlar isso, você pode olhar por essa parte mais verde dos dois galhos aqui na região do corte e ver se eles estão alinhados. Quando fizer isso e estiver a introduzir o galho no corte, né, evite introduzir ele completamente até esta parte branca aqui, porque essa parte de cima é bem mais grossa do que a parte de baixo e isso pode acabar fazendo com que você rasgue o seu corte. Aquela parte sempre irá sarar, né, e irá se cobrir sozinha, então não precisa ser introduzida, como podem ver aqui neste exemplo de um enxerto que já fiz e deu certo. Né? Essas partes brancas sempre irão formar um calo que irá ajudar até na hora de sarar o seu enxerto. Então não se preocupe muito com isso. Só introduza o galho e garanta que os dois estão alinhados nas suas partes verdes. E agora, para terminar, nós iremos usar um fitilho de plástico, como é esse que eu estou a usar aqui. Aqueles plásticos do mercado mesmo servem. E você simplesmente vai fazer uma amarração e cobrir a parte do corte em que você veja a união dos dois galhos. Este processo de amarração tem que ser feito de baixo para cima. Isto vai acabar criando um efeito de telha e vai impedir que a água entre nessa parte que você fez o enxerto. Se entrar alguma água aqui ou alguma umidade, isso vai apodrecer os dois galhos e o enxerto não vai dar certo. Eu falo aqui de um efeito de telha, porque se nós formos a ver numa casa, as telhas elas são colocadas de forma inclinada e além disso as telhas vêm uma debaixo da outra, de forma que a água quando passa de uma telha para outra não possa verter entre elas e cair dentro da casa. Então ela vai caindo de uma camada para outra de telhas até que ela chegue numa parte em que ela vai ser conduzida ou ao chão ou a um outro canal onde a água vai ser armazenada. Então, assim, do mesmo jeito, nós fazemos a amarração de baixo para cima para que as camadas de plástico acabem criando esse mesmo efeito. E assim nós teremos feito o nosso enxerto com sucesso. Então, no final, você faz um pequeno nó, como pode ver aqui, introduz ele por baixo e puxa, fixando o fitilho de plástico. Então, assim está feito o nosso enxerto de maçã. A macieira, como ela não leva muito tempo para voltar a brotar assim que o enxerto tiver sido feito, e ela tem uma taxa de sucesso muito alta, é muito fácil de enxertar maçã, não precisamos de um plástico para cobrir este galho aqui. Mas nos outros tipos de enxertia é necessário colocar um plástico aqui na parte de cima para cobrir esse enxerto e garantir que ele tenha, digamos, a sua própria temperatura no interior daquele plástico e assim ajudando a planta a não desidratar e a fazer o enxerto dar certo. Como podem ver, é muito fácil fazer a enxertia. Peço para quem não tiver sido inscrito no canal que se inscreva, porque nós trazemos sempre vídeos mais ou menos deste tipo de conteúdo. E deixe um comentário se você conhece formas diferentes de fazer enxerto além desta no pé de maçã.